Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do Fapancast. Hoje eu estou muito bem acompanhada, viu? Com dois convidados de peso para a gente bater um papo sobre tecnologia, afeto e inclusão. A informática na terceira idade. Para poder bater esse papo gostoso, estou aqui com os convidados Vinícius e Letícia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Que satisfação poder ter vocês aqui gravando esse episódio. Ô, gente, pessoal, eles estão todos aqui nervosos, sabe? Mas daqui a pouquinho já estão se soltando, porque eu conheço um pouquinho melhor eles. Eu sei que isso nem combina muito bem com eles não, viu? Vinícius foi meu colega de turma, sabe? Então, assim, super desinibido, tá aqui, tá aqui, tímido, não sei nem porquê. Letícia também, né? A gente trabalhou juntos no projeto Fapan 60+, que inclusive, né, é um dos projetos que nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? Agora, sim, pra quem tá nos acompanhando, que não conhece, vamos iniciar, assim, você se apresentando? Quem vai começar? Oi pessoal, prazer, meu nome é Vinícius Duarte, eu sou psicólogo, formado aqui pela Fapan. Atualmente sou pós-graduando em Psicologia Fenomenológica Existencial, é um nome grande, mas eu amo esse negócio. E também sou, né, atualmente estou como profissional de RH aqui numa empresa em Pará de Minas, também é uma coisa que eu gosto demais, uma área muito boa que a psicologia atua bastante. E também fui, né, monitor do projeto 60+, juntamente com a Letícia, aqui na Fapan, com as pessoas 60+, idosos, as pessoas mais velhas, né, aqui da cidade. Foi uma experiência muito boa, espero compartilhar com vocês. E é isso. Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou pedagoga e a área da educação é minha paixão. Estou concluindo agora também uma pós em gestão e docência, trabalhei aqui no projeto 60+. Como eu já mencionei, né, como a educação é minha área da paixão, assim, eu trabalhei no 60+, e no IFAPAN também, que é um projeto de informática voltado para crianças e adolescentes. E hoje estou aqui para falar um pouquinho dessa experiência enriquecedora que a gente teve, né? Então, pessoal, falando um pouquinho de IFAPAN 60+, né? Eu acho que foi uma experiência, pelo que vocês falam, muito enriquecedora. Vocês já haviam trabalhado com o público 60+ em algum momento? Não diretamente, né? Assim, eu já trabalhei em comércio, então tinha contato com pessoas idosas, né? Sempre foram pessoas que eu gosto muito, porque são pessoas que estão sempre prontas para acolher, né? Para aprender também, então já indiretamente, mas diretamente dessa forma, assim, a primeira vez foi o 60+. Não, e eu imagino que, assim, foi um baita desafio, né? Porque, de certa forma, tecnologia, né, voltada para a pessoa mais velha, né, na terceira idade. Olha pra você ver, eu vou falar pessoa mais velha, minha mente ainda tá lá na Isadora, que a Isadora esteve aqui. Ela é maravilhosa. E ela falou um pouco sobre isso, tá vendo, Isadora? Estou tentando, estou me esforçando. Sobre o velho. E sobre o velho, né, o quanto que às vezes a gente ainda tem preconceito. E eu imagino que deve ter sido um desafio, assim, pra vocês, né? Exatamente. Como que foi quando vocês receberam esse convite, assim? Então, quer falar primeiro? Pode Você falar. foi primeira. Não, pode falar. Não, então tudo bem. A gente passou um processo seletivo, né, na época, assim, enquanto estagiário, né, a Fapan contratou a gente como monitor, eu e outros colegas da minha sala e da psicologia como um todo, e foi um convite muito gostoso, que foi feito para a minha turma, para as turmas, né, e assim, teve vários tipos de projeto, várias áreas possíveis, mas o tema, ele, sobre o envelhecimento, sempre teve ali na minha formação, sempre gostei de estudar. Eu lembro da Natália Skoralip, né, uma professora muito boa que a gente teve, a qual os estudos dela direcionaram para essa parte do envelhecimento, da psicogerontologia. Então, ela foi uma inspiração, né, e uma fonte também ali de conhecimento, de instigar a gente a pesquisar. Assim, eu também não havia tido um contato tão profundo, eu tinha contato pela clínica, né, em questão de estágio, já atendi algumas pessoas mais velhas, né, vamos dizer assim, para lembrar da Isadora, e enfim, mas esse contato com o 60+, ele foi um divisor de águas mesmo, assim, porque foi uma experiência muito boa. E eu falava sempre com a Letícia, eu acho que a gente está aprendendo muito mais com eles do que eles com a gente. Certeza. Eles estavam ali socializando, aprendendo com a gente, mas assim, a lição que eu ia tirando todo dia que eu tava lá era muito boa. E assim, o convite veio com esse carinho muito forte, esse interesse, né, que eu já tinha.
e a oportunidade mesmo de colocar em prática ali o que eu havia estudado, né, e estava buscando. Achei muito bom. Enfim. Eu sou egressa da FAPAM, né? Então eu me formei em 2022 e em 2023 eu recebi o convite para vir trabalhar no IFAPAM, que é o de informática para crianças e adolescentes. E na época a Andrea, que estava à frente, né, do 60+, ela conversou comigo quando ela soube que eu estava no IFAPAM e perguntou se eu não teria interesse em participar. Aí eu confesso que na hora eu fiquei assim, nossa, né? Deu um medo, um frio na barriga, mas eu falei, quero, porque vai ser uma experiência diferente de tudo que eu já vivi. Porque eu estava acostumada ali com crianças e adolescentes, né? Então seria um público diferente, mas eu fiquei muito feliz com o convite e resolvi entrar de cabeça nessa mesmo. E igual o Vinícius falou, a gente aprende muito mais com eles do que eles aprenderam com a gente, porque as vivências que eles traziam, assim, eram exemplos mesmo pra gente seguir. Porque não é só envelhecer, né? Que já é um medo, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas envelhecer de uma forma feliz, com uma qualidade de vida, socializando mesmo com outras pessoas, né? Tendo prazer em fazer as coisas. Então, foi muito legal, fiquei muito feliz com o convite. Que bacana, gente. E assim, e de primeira impressão, vocês conseguem recordar das primeiras aulas, do primeiro encontro, em questão de expectativa, como que foi? Porque eu me recordo muito de ouvi-los assim, principalmente, né, como eu participei desse processo inicial, na parte de inscrição, foi uma oficina que teve muita procura. Eles ficavam assim, não, mas vai ter informática, mas o que é? Eles vão ensinar a gente a acessar a rede social? Eles vão ensinar a gente a mandar mensagem? Então, assim, eu me recordo que a procura que eles tinham, de certa forma, é algo relacionado à informática, mas era algo mais básico mesmo, né? E uma das preocupações que vários falavam era assim, eles vão ter paciência com o velho? Porque lá em casa ninguém tem paciência comigo, né? Assim, como que foi isso quando vocês receberam eles em sala de aula? Assim? Nas primeiras aulas, né, que a gente foi conhecê-los, porque é bom a gente saber quem está ali, as vivências, as experiências, o que eles realmente esperavam. Eu lembro que no começo a nossa proposta inicial foi talvez até trazer eles de volta para o mercado de trabalho, porque muitos já estavam, a maioria já são aposentados. Então, alguns já têm os seus próprios negócios, alguns vendiam, faziam alguma coisa. Então, no começo, a proposta principal foi trazê-los para o mundo da informática, ensinando mesmo eles, talvez, a acessar o computador em si. Mas aí, no decorrer do tempo, a gente viu que não era o foco deles. Eles queriam mais a parte do celular, até redes sociais. E essa questão da paciência, né, era uma coisa que eles sempre nos falavam, porque, meu neto sabe tudo, só fica com o celular na mão, mas não tem paciência para ensinar. O meu filho, quando eu vou pedir ele vai lá e faz, mas não me ensina. Vocês vão ensinar? E a gente sempre adotava muito isso, até de escrever o passo a passo, né? Eu sempre passava mesmo no quadro para eles anotarem, porque algumas coisas eu sabia que eles não iam ter dúvida na hora. Mas quando eles estivessem ali sozinhos, eles iam precisar. E eu até tive o relato de uma das participantes da oficina, que nas férias ela virou para mim e falou assim, Letícia, ainda bem que eu anotei que você pediu para anotar, porque eu precisei, não tinha ninguém lá em casa para eu pedir ajuda, e eu fui e busquei no caderninho e achei e consegui fazer sozinha. Então é muito gratificante. A gente vê que eles realmente conseguiram aprender e a gente tinha muita paciência para ensinar, porque a gente sabe que é difícil, né? E é um mundo novo para eles. Nós já temos um conhecimento maior, a gente meio que já nasceu com a tecnologia nas mãos, mas eles não, eles vêm de outro tempo, né? Então, para eles realmente se adaptarem. E outra questão também que é muito importante, não só eles aprenderem a mexer, mas também eles aprenderem a mexer com segurança. Porque eles são um público assim, mais vulnerável de golpes, né? Infelizmente. Hoje em dia, com a engenharia social, que está em alta, então eles caem em muitos golpes. Então, a gente sempre tentou fazer de forma com que a gente prevenisse eles de passar por essas situações também. Que bacana. E como que foi montada, assim, mais ou menos as aulas? Foi de acordo com o que eles iam trazendo? A gente, às vezes, né, a gente estava até comentando isso. Às vezes a gente tinha expectativa para trazer alguma coisa.
Primeiro, a gente sempre focou muito em segurança digital, Sim. fake news. Então, esses conteúdos que eram mais teóricos, a gente tentava passar e trazer exemplos na prática. Eu sempre pesquisava golpes mais recentes para trazer para eles entenderem. Eles traziam situações também, né? Muitas vezes eles contavam casos que tinham acontecido com eles. Mas aí, por exemplo, na parte da rede social, a gente planejava passar alguma coisa, mas não era dessa forma, né? Acabava que a gente tinha que adaptar a aula porque eles traziam as necessidades deles, né? Exatamente. Igual a Letícia falou, a gente começou com uma pegada de fato ali de computador, de uso, né, de laptop, o próprio computador da FAPAM, né? A gente poder usar programa de escrita, desenho, a gente passando por alguns recursos lá que seriam úteis, né, para o pessoal usar. Eu recordo de algumas participantes que já trabalharam na datilografia, né, antigamente. Sim, então acaba que tem alguns links que foram possíveis, né? Porque o teclado é o mesmo. Então a gente viu algumas facilidades, né? Algumas pessoas que tinham uma dificuldade, mas assim, era normal, como qualquer pessoa que nunca teve um contato com o computador. E isso pode parecer assim, que às vezes os jovens, eles têm... e uma coisa que eu lembro que a Letícia até falava com eles, que às vezes a gente pensa, não, os jovens já estão inseridos, então computador, informática ali, né, o pacote Office, o pessoal domina demais. E a gente vai ver a realidade, não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E talvez eles tinham mais facilidade para pegar e dominar ali do que às vezes os jovens que estavam também no projeto da FAPAM. Então, assim, foi um projeto muito dinâmico e muito vivo, que foi acontecendo. Então, a parte da rede social... eu percebia, né, a gente programava uma forma de ensino, uma forma que ia passar, mas naquele meio do caminho tinha muita dúvida. Por exemplo, na época do Instagram, eu recordo quando a gente foi postar, fazer story, né? E aí as figurinhas, foto, música, como que era feito, e daquilo ali foi surgindo várias coisas sobre como que escolhe música, como que seleciona, e aí uma coisa foi ajudando a outra, né? Então a parte da informática, ela foi muito fundamental para a digitação, para o processo, para eles poderem migrar depois para o telefone. Então, por mais que a gente partiu muito da vontade, né, daquilo que eles estavam apresentando, que eles queriam, da demanda deles, o projeto pedagógico também, Letícia, foi muito bem construído, porque conseguiu dar essa base para eles irem pegando mesmo. Pessoa que às vezes nunca teve contato com nada de tecnologia, poder ali, com os colegas, né? E eu acho que a psicologia fala muito disso, né? Essa aprendizagem coletiva, de um passando para o outro, ensinando, e principalmente o afeto, que faz de fato o conhecimento ser concretizado ali, né? Então isso era muito visível. Inclusive, um dos pontos que eu propus, que foi muito legal, que eu acho assim, foi um caso de sucesso meu no projeto, foi uma oficina que a gente fez de confecção de cartaz. A gente reuniu, né? Não foi um dia muito atípico, a gente saiu da sala de informática, trouxe todo mundo no mesmo horário, e a gente foi para a sala que era a sala de botânica, né? Botânica, cozinha, o hub. Então a gente foi com eles lá, e aí eles tinham que receberam um comando, o que eles tinham que fazer. Foi uma oficina bem dentro da área, né, da psicologia, inclusive estava estudando sobre isso na época, que assim, a gente tem a oficina como um método que a gente pede, né, aquele grupo para construir algo em um tempo determinado, e depois no final a gente entende, vê o que está acontecendo, o que se mostrou ali, o que apareceu, e tem também um momento ali um pouco pedagógico, psicopedagógico, vamos dizer assim, onde a gente consegue entender o que surgiu, as dúvidas, as questões, as angústias, e durante a confecção disso também, que a gente não participa, a gente direciona algumas coisas, mas a gente não faz para eles, a gente deixa eles construírem naquela ordem que foi, né, naquele pedido que foi feito. Foi pedido para fazer se eu não me engano agora, porque tem um tempinho, mas eu acho que foi um comparativo. Comparativo, né? Isso, de antes com agora da tecnologia. Antes exatamente. Da tecnologia e depois da tecnologia. Para 2 grupos construírem coletivo, né? Então eles iam fazer esse cartaz e apresentar na frente depois. E o resultado foi muito bom. A gente teve, e no geral, assim, foi muito bom porque a gente conseguiu ver
aquilo que eles já estavam trazendo ali durante a aula, né? Às vezes eles não conseguiam conversar tudo, a angústia, o processo deles. Mas nesse momento eles conseguiram trazer tudo aquilo que eles já vinham pipocando, falando aqui e ali. E ali foi um momento de extravasar mesmo e trazer, olha, eu fico triste por conta disso, eu acho que isso não é legal, eu acho que eu me sinto abandonado aqui, mas isso aqui tem me ajudado muito, isso aqui tem sido muito legal, a tecnologia tem vindo para ajudar tanta coisa. Me recordo um desenho de uma família, né? Fizeram até 2. Uma família junta, né? Uma casa bonita, colorida, e depois um outro desenho, né? Um outro mural com a família separada, cada um num cômodo com telefone. E isso aí era uma angústia também que estava acontecendo. Talvez uma representatividade exatamente. Que a gente estava vivendo, né? E através disso, né? A gente pôde ter mais ideias para poder trabalhar com eles depois, depois dessa oficina. Mas no geral, o pessoal, né, essa amostra que a gente trabalha, eu sempre falo, né, essa amostra do pessoal, pensando bem estatística mesmo, porque assim, acaba que é uma realidade aqui de Pará de Minas, né, é um grupo pequeno, né, se a gente for pensar, comparado com as diversas realidades que a gente tem, mas mesmo assim, traz um resultado muito legal da gente questionar. E eu percebo que eles, até ver se a Letícia também percebeu isso, eles têm muito claro os benefícios e os malefícios e a necessidade de equilíbrio entre os dois. Então, eles sempre traziam, assim, quando a gente questionava, falava, nossa, às vezes será que isso não pode ser muito ruim? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com vício demais, usar demais. Às vezes, o pessoal, eles mesmos falavam, né? Às vezes, dor no pescoço, de ficar muito com o telefone. E aí, a gente falando de ergonomia, de usar um pouco mais para cima e adaptar. E aí eles trazendo isso, esse lado, né, que separa às vezes a família, mas também que une, que dificulta alguns processos, algumas partes, mas faz com que as pessoas consigam socializar melhor. Então, e eu percebo muito disso. Eles tinham essa maturidade, que eu acho que é própria, que a idade traz pra gente, que o tempo mostra, de ponderar, de saber ter um equilíbrio. Lógico, né? Igual eu falei, é uma amostra que talvez nem todas as pessoas vão pensar e agir assim. Mas aqui foi muito legal a gente ver isso neles. E é uma coisa muito comum para todos, sabe? Esse pensamento. Sim. Essa questão da maturidade que o Vinícius falou é muito interessante, porque nós estamos, assim, conectados o dia todo. Sim. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dependência, né, do celular, enfim. E eles, por não terem vivido isso desde sempre, eles conseguem se policiar. Muitos falavam com a gente, ó, da tal horas da noite, eu desligo o meu celular e vou fazer as minhas coisas, eu só pego o meu celular tal horas. Aí outros já falavam assim, eu tenho uma dificuldade porque eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é mexer no celular, aí eu fico até tarde, mas aí eles sempre falavam que viram a necessidade de se policiar. Olha, eu vou acordar, primeiro eu vou fazer tais atividades, depois eu vou pegar no celular. Antes de dormir também, vou mexer no celular só até tal horário. Então, eles têm realmente uma maturidade para lidar com isso, bem diferente, porque eles conseguem pontuar o que faz bem, o que não faz. Essa questão também da comunicação, né, da proximidade. Eles falaram que as redes sociais, né, nos possibilitaram, assim, nos aproximar das pessoas, porque às vezes tem um parente fora, então eles podiam ligar de vídeo. Mas, ao mesmo tempo, as próprias pessoas que estavam dentro de casa, às vezes ficavam distantes por conta justamente das redes sociais. Mas são vivências, assim, que realmente... Outras questões também que eles trouxeram de antes, porque eles não tinham tanto acesso à informação, às vezes, de fazer uma busca, de fazer uma pesquisa, se tinha uma dúvida, às vezes perguntava para outra pessoa, e se outra pessoa não soubesse, iam perguntando. E com o celular, a gente sempre ensinava muito isso, a eles pesquisarem. Porque se tem uma dúvida, pesquisa no Google, no YouTube, porque sempre vai ter uma resposta. Então, a gente sempre ensinava muito isso para eles. Porque dúvidas, assim, a gente tem durante a vida toda. Mas se ali no momento não tem ninguém que possa ajudar, para eles mesmos buscarem essa autonomia, para eles conseguirem, né, seguir, se virarem mesmo, porque isso é muito importante. Tinham muitos que moravam sozinhos. Sim, sim. E, de certa forma, o quanto que isso é importante para, de fato, ter contato, às vezes, com quem está distante, né? Agora, uma coisa que vocês falaram que eu achei super interessante é porque quando a gente pensa em tecnologia, querendo ou não, a gente volta mais um olhar para a juventude, para algo nesse sentido, né? E aí, assim, vocês disseram que eles estão, às vezes, o processo de aprendizado é até maior do que se comparado com o infantil, né? E eu acredito que vai muito também
pela dedicação mesmo, né? Eu me recordo, assim, deles virem com o caderno, né? De ter atenção, olha, o professor, né? Como eles chamavam vocês, está ensinando, eu tô aqui para aprender. E hoje a gente observa isso que nessa faixa etária mais nova, são tanto estímulo que é muito difícil uma pessoa conseguir se concentrar, né? Então, assim, o quanto que isso talvez seja mais acerca de um tabu mesmo, né? Não que tecnologia não combine com a terceira idade, talvez é só falta de oportunidade mesmo, porque quando isso é concedido a eles, olha o impacto que isso traz, né? Você dizendo assim sobre essa questão deles conseguirem controlar, o Djair, né, que esteve aqui, ele dizia pra mim assim, ó, não, eu mexo no meu telefone até tal hora, depois eu desligo, porque senão eu fico muito viciado nisso, eu não posso ficar viciado. Então, assim, de fato, olha pra você ver o quanto que consegue se conectar, mas de uma forma regrada, né, de uma forma mais pensativa mesmo, assim, em torno disso, e o quanto que para as pessoas mais jovens isso é mais difícil, né, então até que ponto, assim, que ter acesso demais à tecnologia, que isso também não pode ser prejudicial, né? E eles davam muito valor também à educação. Porque como eles já enfrentaram algumas dificuldades lá atrás, já tiveram várias experiências, esse momento para eles era muito importante. Então, eles davam muito valor. Então, acho que era por isso que eles se dedicavam tanto, porque eles sabiam o tanto que aquilo faria diferença na vida deles. Porque tem essas questões, né, de não ter uma pessoa ali totalmente dedicada a ensinar, às vezes tem uma dúvida e depois esquece. Eu sempre pedia muito eles para anotarem quando estava em casa, se tivesse alguma dúvida, e trazer para a gente, porque realmente às vezes aparece alguma dúvida e depois você nem lembra daquilo. Sim. Então a gente sempre pedia para trazer, eles ajudavam, eles eram muito comprometidos. Se a gente passasse uma atividade, então, eles faziam, respeitavam, né? Assim, era uma situação até engraçada, porque a gente, por ser mais jovem, a gente ficava numa situação assim, mas eles respeitavam a gente. E a gente, às vezes, ficava um pouco, assim, sem saber como chegar, com medo de chegar de uma forma, assim, muito impactante, mas não era muito tranquilo, eles davam muito valor e essa maturidade realmente é incrível, é algo que a gente aprendeu com eles, ter esse limite, essa troca, o tanto que é importante saber até onde a gente deve ir, porque tem que existir isso, né? E isso é importante porque, assim, pessoal que está nos acompanhando, nós tínhamos participantes do projeto de 60 anos, de 70, 80, se não me engano, tinha uma idosa de 82 anos. Então, assim, a diferença... Imagina o que uma pessoa de 82 anos viveu, né, comparado para a realidade, 2025. Imagina, gente, realmente é muita coisa, é muita diferença. E, às vezes, né, a família ou pessoas mais próximas não têm muita paciência para ensinar, mas... Imagina o quanto que isso foi diferente para eles, né? Eu me recordo deles falarem assim, não, eu fiz curso de datilografia, a gente tinha curso de datilografia, como assim? E eu ficava assim com eles, sério, como é que era isso? E aí eles iam contando, né, que era, tipo assim, na época o auge ter curso de datilografia. Então, assim... É uma realidade diferente da nossa, né? E a tecnologia evolui muito rápido, então às vezes é difícil de acompanhar. Aí da datilografia já foi para digitação mesmo do computador. Aí tinha a questão dos acentos, né? Que a gente tinha que ensinar eles a colocar os acentos. Aí eles ficavam super tensos, e a gente falava, calma, vai dar certo. Aí depois que davam certo, eles ficavam super entusiasmados. Aí a gente passava um joguinho, né, de digitação. Quando eles conseguiam concluir, que graça, era maravilhoso, porque eles ficavam todos felizes. Sim. E a celebração das vitórias, né, que aconteciam, inclusive essa pessoa mais, né, de 80, mais velha, de 82, você lembra, Letícia, quando ela mandou o primeiro áudio? Sim. E aí foi assim, o primeiro áudio no WhatsApp. Foi uma alegria. É gratificante. E assim, não só nossa, mas o pessoal inteiro, a galera, todos ali que estavam ali nisso, né? A gente tinha um grupo, né, que foi construído pra gente poder ter essa comunicação também ali no WhatsApp, dos horários, né, que o pessoal fazia.
E quando ela conseguiu mandar esse primeiro áudio, aí depois na outra semana ela falou, já mandei pra minha família, pro meu filho. E foi muito bom ver isso. E assim, e foi uma pessoa muito simples, sabe? Que não teve acesso a essa tecnologia até ali. E a gente tinha muita realidade também socioeconômica, né? Ali com o pessoal. E a gente vê que foi possível que todos, independente do trajetório onde essa pessoa foi, onde essa pessoa estava hoje, ela teve a oportunidade de expor ali o que ela queria, o que ela quisesse, né? Queria aprender e aprender junto com o time, com o pessoal que estava ali, né? Os participantes. Foi muito bom, sabe? E os participantes mesmo em si, eles eram muito pacientes. Então, muitos ajudavam os outros. Às vezes, aquele que pegou mais rápido e via que tinha um com mais dificuldade, ia lá e ajudava, mostrava. Então, tinha essa troca também, porque um dos focos também era a socialização deles. Isso que eu ia dizer, né, assim, porque uma grande parte, né, era essa questão da socialização, né? Porque muitos deles, depois, né, se vocês quiserem falar um pouco mais, mas pelo que eu ouvi, assim, estavam em situação até de um quadro depressivo mesmo, de ficando só em casa, de não ter o que fazer. A gente teve aí um cenário pandêmico que foi algo avassalador, principalmente para muitos deles, né? Perdeu o contato, às vezes já não tinha tanto amigos próximos. E o quanto que as oficinas também era esse momento de socializar, né? Inclusive, essa que a gente mencionou, né, que tinha 82 anos... teve um dia, foi a nossa despedida, né? A última aula. Eu pedi para eles falarem o que eles tinham achado do curso. E eu fiquei até muito emocionada, porque ela falou assim que aquilo salvou ela de certa forma. Porque ela vivia sozinha, ela tinha uma ajudante dentro de casa, não tinha ninguém da família dela com ela. Então, ela não tinha vínculo com outras pessoas. E quando ela vinha pra cá, ela participava de quase todas as oficinas, se não me engano. Quando ela vinha pra cá, ela esquecia os problemas. Porque aí ela conversava, brincava. Então, assim, é muito importante, não só pelo aprendizado, mas pelo momento que eles têm. Porque essas pessoas, quando tá ali, às vezes, no local de trabalho, tem contato com outras pessoas, a família tá mais próxima, mas aí chega uma certa idade, talvez, que já não tem tanto contato com outros familiares. E para de trabalhar, perde o vínculo, né, com a sociedade em si. Então, quando encontram outras pessoas ali na mesma situação, dá aquela força, aquele gás para viver. E era muito bonito isso, porque eles eram muito amigos. Eles combinavam encontros, então era muito divertido. Era além ali da sala, sabe? Além do processo de informática. E eu achava super bacana que eles ficavam assim, fulano de tal não veio, fulano de tal tá sumindo. Sim. Eu vou mandar mensagem para saber como que tá, se tá acontecendo alguma coisa, dessa preocupação mesmo. Sim. Né, assim. Exatamente. E assim, sobre essa questão, né, de socialização, de estar junto e tudo, a gente sabe, né, que o envelhecer, a velhice, ela traz muitas perdas, né? Lógico que são perdas e ganhos, né? A velhice não é só o momento onde a gente definha e morre, não. Ela é uma fase do desenvolvimento que o final dela, diferente das outras anteriores, o final da velhice, se a gente tiver sorte de envelhecer, a gente vai morrer, né? Bem diria o nosso professor querido, né, essa frase. Então, se a gente tiver essa sorte, né, de envelhecer, a gente vai ter muitas perdas e muitos ganhos também. Então, eu até lendo um livro recente da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela traz muito essa questão da gente se preparar para o envelhecer. Se preparar para esse momento que ela trata até como um deserto, né, que a gente não tem como voltar e é um local ali difícil, às vezes, da gente estar, que a gente vai precisar mudar algumas coisas na nossa mente, no nosso corpo, vai acontecer. E eu percebo que, assim, eles, né, perderam, e até citando um pouco ela, né, quando a gente morre alguém da nossa família, ou quando a gente tem uma morte que não é física, assim, né, a pessoa literalmente não morre, mas a gente sai de um trabalho porque aposenta, né, então tem um luto ali, ou a gente muda de uma cidade para outra por uma questão de saúde, ou N motivos aí, então a gente perde um pouco do nosso relacionamento com as pessoas, social, o nosso relacionamento com o mundo mesmo, né, a psicologia existencial vai falar ser no mundo, que é esse ser em relação com o mundo, com as pessoas. Então a gente é um ser, a gente é uma existência que existe também em prol, né, com esse outro, né, a partir desse outro em relação com ele. Então quando a gente pensa esse envelhecimento que perde um pouco desse mundo que até então era muito comum e muito perene durante a vida, é muito angustiante.
Então, projetos como esses, e até lembrando o podcast anterior da Marisa, né, a gente até estava conversando antes sobre essa emergência de ter política pública, porque o quadro do Brasil e outros países é a gente ter uma pirâmide etária ao contrário, né? Menos jovens e mais idosos, mais pessoas mais velhas, né? Velhos. Então é muito urgente que as políticas públicas sejam focadas nisso, né? Que a gente tenha esse trabalho social de ter mesmo grupos de conversa, grupo de socialização, e diferente do que vem acontecido em algumas cidades, né, que a gente vê pelo país, que fala até de creche de idoso, mas não tratar o idoso, eu acho que isso é muito importante a gente comentar, não tratar esse idoso como uma criança que chegou lá no final e agora é um bebê que tem que ser cuidado. Não, é uma pessoa que está no auge da vida dela, ela chegou no auge de maturidade, no auge de experiência, de vida, de possibilidade que ela pôde viver. E ela tem uma história maravilhosa. E quando a gente pensa nessas perdas que vem acontecendo, é como se a gente perdesse um pouco da nossa história, né? Volto lá na Ana Cláudia, quando ela fala assim, quando a gente perde um irmão, por exemplo. A gente não perde só um irmão, a gente perde uma pessoa que viveu a nossa história, que acompanhou a gente. Quando a gente perde um pai e uma mãe, a gente não perde só um pai e uma mãe. A gente perde a pessoa que viu a nossa história antes da gente ter consciência da gente. Que uma pessoa que era o olhar que trazia paz pra gente, mesmo no meio do caos. Então a gente perde esse apoio. E no meio desse tanto de perda, ainda assim é possível a gente conquistar e construir coisas. Então aí eu volto trazendo, né, essa importância dessa socialização, desses ambientes de festa, de alegria, de celebração de vida, de troca de conversa, de troca de receita de bolo, de biscoito. Aqui em Pará de Minas, assim, é muito bonito ver esses movimentos que acontecem na cultura, né? Recente teve o Festival do Biscoito. Eu acho que isso é tão bacana porque você traz um conhecimento que poderia se perder com o tempo para sociedade. Resgata raízes, né? Então acho que é esse meio. A gente tem que sim focar nesse resgate, dar a possibilidade deles terem, né, esse momento da vida de forma brilhante, sabe? E não ceifada, vamos dizer assim. De modo geral, vocês conseguem observar uma mudança, assim, de como esses participantes chegaram, como que eles finalizaram? Não, totalmente. Muito grande. Muito grande mesmo. Eles chegaram, eles sempre foram muito claros, né, com as dificuldades. Eu acho isso muito bonito, porque normalmente a pessoa mais velha, ela não tem vergonha de expressar o que ela sente, não tem vergonha de falar as dificuldades. O que muitas vezes a gente observa dos mais novos é que eles ficam com dúvida, às vezes, porque tem vergonha. Mas eles não, eles querem aprender, eles perguntam. Às vezes até eles... você já falou sobre isso, mas eu vou perguntar porque eu esqueci. Então, eles realmente estavam muito engajados nisso. Então, quando eles vinham com alguma dificuldade ou alguma demanda, eles se empenhavam mesmo para aprender aquilo. E eles não iam embora sem aprender. Se chegasse na outra aula e eles não tivessem conseguido compreender totalmente, eles nos falavam, olha, você pode voltar nisso? E a gente voltava, e a gente explicava novamente, mostrava às vezes de outra forma que a pessoa poderia aprender melhor. Então a gente viu uma evolução muito grande. Tinha alguns que não usavam Instagram. Não quero isso porque Instagram né? Porque realmente tem a parte ruim, mas a gente sempre deixava isso muito claro. Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim também, então a gente tem que saber lidar com isso. Aí tinha, igual o seu Jair mesmo contou, né, que ele usava como telespectador o Instagram. E a gente foi mostrando, ensinando, e eu achava muito bonitinho, porque aí eu seguia eles, né, e quando eu entrava no Instagram, aí tinham várias publicações. Aí tinha publicação com música, com figurinha, com legenda, então isso era muito gratificante. A gente vê que eles realmente colheram frutos. E a parte também da socialização, que eu gosto de frisar muito isso, porque foi muito importante. Eles socializaram com várias pessoas. Foram várias experiências, histórias de vida, assim, maravilhosas, que a gente no começo, a gente pensa assim, nossa, que triste, como que essa pessoa conseguiu passar por isso? Mas eles tinham uma força ali tão grande que a gente entendia, nossa, eu quero ser assim, eu quero envelhecer dessa forma, eu quero envelhecer saudável, com essa força de vontade de viver, aprendendo. E são pessoas muito úteis ainda, que têm muito para oferecer para nós. Então, assim, não é porque ficou velho que não tem mais nada para oferecer. Não, pelo contrário, eles têm muito para oferecer, têm muito que aprender. Eles podem, sim, fazer o que eles querem, que eles
eles sentem vontade, se tiverem dúvida, eles vão correr atrás para aprender. Então, a gente capacitou muito eles assim, para eles serem o que eles quiserem, o que eles quisessem fazer, eles podiam. Então, isso, a gente viu uma mudança, assim, significativa. Até com a forma de pensar em relação, por exemplo, à segurança digital. Porque a gente sempre, em todos os conteúdos que a gente abordava, a gente tentava abordar com eles de uma forma segura para eles usarem. Porque não era só usar, além disso, eles tinham que saber como usar para eles se prevenirem também. Igual a questão do Pix, eles tinham muita resistência. Sim, de fato é algo muito perigoso, Sim, né, é gente? algo muito perigoso. Então, a gente sempre instruía, olha, se vocês querem ter, não passem para qualquer pessoa, não confie. Sempre confira tudo que vocês forem fazer, façam com calma, não se desesperem. Se tiver alguém em cima, fala, olha, depois eu tento. Então, a gente viu essa mudança até na maturidade deles em relação a isso, de ver que eles conseguiam se enfrentar aquilo de uma forma segura, que não era um bicho de 7 cabeças igual eles achavam que era. Então, sim, teve uma evolução muito grande. Que bacana. Você também consegue observar, Vini? Totalmente, assim, desde a facilidade mesmo em usar, inclusive são postagens muito bem feitas, né, muito bem construídas, assim. Sim. A gente ainda tem, né, pessoal, quando a gente mexeu no Instagram, aí eles procuraram seguir a gente teve esse contato aí, a gente vê até hoje, né, eu vejo ainda o pessoal todo engajado, então foi um conhecimento que não terminou ali, né, ele continuou depois do projeto, ele está aí vivo ainda. Sim. E eu imagino que está ainda sendo compartilhado entre os pares, né, que não, às vezes não quiseram vir ou não puderam no momento, e eles passaram esse conhecimento, ainda tenho certeza, né, para as outras pessoas. Foi muito bom. Enfim, muito bacana. Que bacana, gente, de ouvir vocês falaram assim, eu acredito que, como vocês disseram, tem experiências que vão deixando marcas, né? Sim. Principalmente para a nossa profissão, né? Enquanto psicólogo, enquanto pedagoga, porque é algo que atravessa mesmo, né, a nossa experiência individual. Sim. Né? Porque não é uma coisa pronta, não é como mexer com uma ciência exata, né? Um edifício, a gente está lidando com pessoas, né? Da importância, às vezes, de estar ali promovendo um espaço para eles falarem, né? Para eles se expressarem, e o quanto que isso não deve ter impactado na vida deles, assim, né? Gente, o papo tá bom, mas assim, o tempo foi assim, né? Eu dei uma olhada aqui na hora, tô assim, gente, como assim? Que passou esse tempo todo? Tem tanta coisa pra falar ainda, gente. Vocês querem ir pra algum tópico? Vamos lá, vamos nos organizar pra esse encerramento, porque assim, presença ilustre, a gente não pode perder nenhum flash, gente. Eu acho assim que o mais importante é as pessoas verem a necessidade de ter esses programas para as pessoas idosas, né? Valorizar isso, porque eles precisam sair de casa, eles precisam ter uma rotina diferente, ter contato com outras pessoas. Então, sim, é muito importante que sempre tenham esses tipos de programas, né? Essas oficinas. O pessoal sente muita falta, às vezes eu encontro com algum e eles falam, quando que vai ter de novo? Quando que vai voltar? Porque é muito importante e a gente tem que valorizar isso. Eu falo tanto pelas experiências que eu vi, que eu pude acompanhar, e até pela minha própria experiência, que foi, assim, algo diferente de tudo que eu já tinha vivido. Sim. Então, assim, é muito importante ter, né, esses tipos de programa para eles. Sim. E Vini, você? Então, tem que pensar onde que ir. Acaba que é tanta possibilidade pra gente poder falar, né? Às vezes da angústia da família em Sim. querer dar um jeito, de querer que às vezes o pai ou a mãe aprendam ali para poder, né, ter comunicação mais fácil. Eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar, né, às vezes a família que está em casa, que está ouvindo isso aí, às vezes pensar cada pessoa, né, e cada com sua particularidade. Então, esse projeto mostrou muito pra gente, eu acho que assim, levo pra minha vida enquanto profissional, que é possível sim para todas as pessoas que tenham esse interesse em querer aprender, em querer fazer algo novo, independente da idade, né? Então é possível, acho que essa é a chave principal, né? A gente pode fechar com isso. E assim, a partir desse querer, dessa vontade desse outro, a gente entender o que essa pessoa ela consegue ali naquele momento. Porque tem pessoas que vão precisar começar lá no básico.
no computador, de pegar o Excel, de pegar o Paint, fez a bolinha, para acostumar. A gente fez isso também. Alguns já vão chegar com o telefone na mão, já tendo facilidade de usar. A gente tem que entender também, às vezes, as questões cognitivas mesmo, como que a pessoa está em questão de cognição mesmo, de modo geral, global, questão física, às vezes a pessoa tem alguma restrição na mão, alguma cãibra, alguma coisa, sabe? Então, quer usar a tecnologia, mas a gente pode pegar algumas tecnologias adaptáveis para aquela pessoa. Então, um telefone mais fácil de apertar, com letra maior, né? Então, pode ter também algumas pessoas com alguma deficiência visual, né? Seja catarata ou algum grau de miopia mais elevado, que dificulta a gente ver. Então, adaptar. E com esses ajustes finos, a gente consegue proporcionar uma experiência melhor ali para o idoso e uma facilidade, né, para a pessoa velha aprender aquilo. E qualquer pessoa, de forma geral. Aprender e colocar em prática. E, lógico, a gente não vai poder deixar de falar também de quem está ensinando, de paciência, muita, porque tal qual foi a gente na nossa época, quando a gente estava aprendendo a escrever, Sim. teve alguém que precisou de muita paciência para poder passar, assim a gente vai ter com todas as pessoas. E empatia. E ter uma didática, assim, de flexibilizar, né, os conteúdos. Isso. Porque nada vai ser uma receita de bolo. Sempre vai sair fora do que a gente planejou. Então, a gente tem que saber se flexibilizar para atender às necessidades dele. Igual o Vini falou, que vão ter questões e questões que vão chegar, que talvez a gente não estava preparado para isso, mas a gente vai ter que se flexibilizar para poder atendê-los da melhor forma. Exatamente. E assim, a gente conseguindo atingir nesses 3 pontos, a paciência, né, a flexibilidade, que eu acho que está muito linkado, né, um no outro, e também a empatia, da gente ver que todo mundo teve uma possibilidade de aprender, ninguém nasce sabendo mesmo. Exatamente. A gente está aí para desenvolver e construir, poder ser várias coisas. Então, eu acho que é isso, a gente poder dar oportunidade, sabe, as pessoas poderem desenvolver, porque é muito bom quando, eu tenho certeza, alguém em casa às vezes quer ensinar para a mãe, para o pai usar, quando mandar o primeiro áudio vai ser igual, né, aquela senhora lá mandou o primeiro áudio, foi assim, soltando foguete ali, foi maravilhoso. Isso, são igual os primeiros passos de um bebê. É igual o primeiro passo, exatamente. Aí você vê, você fala, que fofinho, Pampers, então é muito isso, é muito fofinho, é muito bonito. Que bacana, pessoal. Quero novamente agradecê-los por ter aceitado o convite de estar aqui. Dizer que foi muito gostoso esse bate-papo com vocês. Hoje nós temos uma notícia muito boa, é que nós conseguimos a renovação do projeto 60 Mais. Olha! Ótimo! Então teremos, né, que em breve, provavelmente aí abertura de inscrições, né? Ainda não sei dizer quais as oficinas que a FAPAM vai estar ofertando nesse projeto, mas vamos ter essa oportunidade de ofertar para a população, né, esse momento de socialização, esse momento até de lazer, né? Me veio a memória que agora as nossas viagens, né? A gente esse conseguiu levá-los no iotim, no museu, e o quanto que foi bacana. Então, de fato, é um momento de lazer também, e o quanto isso é importante. Pessoal, parabenizar vocês enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Essa dedicação que vocês tiveram com o projeto, sem sombra de dúvidas, deixaram marcas, né, na vida desses idosos que participaram. Tanto é que sempre que a gente conversa com eles sempre lembram de vocês, né? E eu acredito que isso é o diferencial de profissional. Porque formar, né, a Vinícius está aqui comigo, nós estudamos 5 anos. Por mais que tenha lá seus desafios, a gente consegue, né? Mas executar isso na prática, com amor, sabe? Gostando mesmo daquilo que faz, a gente tem uma possibilidade de transformar a vida das pessoas. Sim. Então, o que vocês fizeram aqui foi transformar a vida de muitos, né? Hoje a gente vê muitos acessando rede social, conversando, mandando áudio, e vocês tiveram o dedinho de vocês aí, viu? Dizer que as portas estão abertas, caso vocês queiram retornar. Temos uma infinidade de temas para poder debater, viu? Vocês não vão ficar de fora para voltar aqui para a gente conversar. Letícia, aí o processo talvez de educação, voltado para terceira idade. Estou sempre à disposição. Eu não sei nem tantos tópicos que podemos conversar. É possível. E você não irá fugir. E tá vendo, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. E tava todo mundo lá no início assim, ó. Não quero gravar, tô nervoso.
nervosa, agora já se suando aqui. soltaram, tá vendo? Pessoal, mas... Desandou. Agradecer, dizer que as portas estão abertas, foi algo muito bom, viu? Para você que nos acompanhou, eu deixo muito obrigada. Estamos encerrando esse episódio, ficamos por aqui e até mais.